Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o VISC11, o fundo de shopping centers aí da Vinci. Nesse mês, bastante coisa acontecendo e eu quero comentar alguns pontos com vocês a respeito do fundo. Então vamos lá. Dados gerais, patrimonial teve uma queda de quase 4%, a gente vai falar disso, do porquê que teve essa queda. São 254 mil cotistas, alguns destaques, pagou 85 cents. Tem essa questão do ganho de capital aí que ele realizou, daquele memorando de entendimentos da venda de 3 shopping centers. Ainda não está lá, não tá 100% fechado, mas está aí, então a gente vê essa movimentação, pode dar um lucro bem interessante para o cotista. E a gente tem um recorde no volume de negociação do fundo aí no mês. Um ponto até curioso, né? O fundo batendo um recorde de volume de negociação e, por outro lado, contratando um formador de mercado, que você está batendo recorde porque está contratando. Mas eu prefiro ficar quieto. Então vamos lá. Gerou 7,8, pagou 85, usou um pouquinho de reservas, tem uma reserva vultosa de 74 centavos aí, então tudo sob controle. A gente vai falar de NOI, caixa, todos os valores mais pra frente. Melhor já falar disso de uma forma mais isolada. Aqui, ó, a gente vai falar da venda da participação dos 3 shopping centers, que eram os 3 melhores ativos que ele tinha, o Vila Romana, o Iguatemi e o Ribeirão. Quem viu o vídeo que eu gravei dedicado dessa venda, viu que até que eu gostei da venda. No primeiro momento, né, olhando assim a venda e tal, falei, pô, legal e tal, não vendeu muita coisa, não vendeu a participação toda, vendeu parte, um lucro legal, vai pegar um dinheiro e que ele pode comprar outros ativos e tal, tá tudo certo. Esse foi o primeiro momento. Porém, teve o segundo momento, onde a gente descobriu para onde era o dinheiro e o que motivou a venda. Aí a venda se tornou algo extremamente ruim, para o fundo. Por quê? O que aconteceu? Ele vendeu esses ativos, vai dar aí 94 milhões de lucro e 200 milhões mais ou menos para o fundo. Vai voltar para dentro do fundo para comprar outros ativos. É aquela coisa, se ele pega esses 200 milhões de reais e compra participação em mais 1 ou 2 shoppings de um nível similar a esses aqui, seria uma compra boa. Aumentaria a diversificação e tudo mais, aquela coisa toda. Aí, ok. Porém, sabe por que ele vendeu? Tá aqui, ó. Earnouts. O que é isso, galera? Lá atrás, quando ele comprou o Ribeirão Shopping e o Portfólio Ancara e o Praia da Costa, ele comprou durante a pandemia. E aí, tinha aquelas incertezas e tal, de como é que ia ser a recuperação dos ativos e tal. E aí o que eles fizeram? Compraram com desconto, sendo que, se os ativos atingissem uma certa performance operacional, eles teriam que pagar um extra pro vendedor. É o que acontece. É igual o time de futebol, imagina, você vai lá, o Flamengo vendeu o Vinícius Júnior pro Real Madrid, aí eles colocam no contrato, ó, se o Vinícius Júnior fizer 15 gols no primeiro ano, você tem que pagar mais X milhões pro Flamengo por causa de performance. É como se fosse uma gratificação por performance. Ok, né? Acontece na indústria e tudo mais. E ele tem que pagar esses earnouts, um em dezembro de 23, então em pouco tempo, um em janeiro de 24, também em pouco tempo, e um em janeiro de 25, que é o mais tranquilo, que é o da Praia da Costa. Ele comentou que no relatório trimestral de 22 e no relatório trimestral do primeiro trimestre de 23, ele coloca, né, que em função da boa performance operacional dos ativos, com crescimento significativo de NOI, eles estimam uma necessidade de pagamentos complementares na casa de 40 milhões de reais do Ribeirão, em dezembro de 23, e 90 milhões de reais para o Portfólio Ancara. A gente está falando aí de algo próximo de 130 milhões de reais que ele vai ter que desembolsar em pouco tempo. Então por isso que ele vendeu os ativos. E aí, você olha isso, você fala, pô, agora já não ficou boa a venda, porque, pô, ele vendeu, legal, destravou um lucro, mas a destinação dos recursos, porque nenhuma venda, galera, a gente pode simplesmente falar se a venda é boa ou ruim, olhando apenas a venda. O primeiro passo é a venda. E aí, como é que foi? Cap rate, lucro, tudo mais, beleza. E agora, quando o principal volta para dentro do fundo? O que o fundo faz com esse dinheiro? Se ele compra ativos piores do que ele tinha, é uma compra ruim. Do que ele tinha, é uma compra ruim. Se ele comprar ativos melhores, é uma venda boa, no final das contas. E aí o que aconteceu?
nesse caso, a gente tem uma movimentação de uma parcelinha no Ribeirão, que é um ativo bom e tal, que já tá lá, já tá dentro do portfólio, então ele vendeu o Ribeirão a pagar o Ribeirão, praticamente. E aí a gente tem grande parte dessa parcela indo pro portfólio Ancar. Porque a gente sabe que o portfólio Ancar não é aquela coisa, não é grandes coisas. Tem muito shopping lá que a gente não gosta muito. E aí eu fiz uns cálculos aqui. Olha só que interessante. Sem o Arnaldo, como é que o fundo estava hoje? Ele comprou, isso falando só de portfólio Ancar, então nem falando do Ribeirão, que Ribeirão não entra no caso. Ele pagou 659 milhões no portfólio Ancar, o cap rate estimado era de 8%, que dá um valor anual de 52 milhões de reais, que esses ativos iam entregar para o fundo. Com o earnout, considerando os mesmos 52 milhões de reais, o mesmo que ele mantenha, né, não mude esse valor aqui, o cap rate dessa compra cairia para 7,04. Então, assim, já mostra que assim, se não tiver melhorado muito esse valor aqui, ó, mostra que esse cap rate da compra da Ancar foi muito ruim, né? Pagaram um valor não tão bom nesses ativos que a gente sabe que não é aquela Coca-Cola toda, esse portfólio Ancar. Fora a questão da alavancagem, tudo que foi feito. E aí, a gente tem as obrigações do fundo, que estavam descritas aqui, ó. Estavam descritas aqui. E o earnout nunca passou por essa tabela. Então o cotista nunca saberia, olhando apenas os relatórios, olhando só a trimestral, que teria que pagar aí em dezembro desse ano, em janeiro do próximo, em 2 meses, teria que desembolsar todo esse dinheiro. E esse dinheiro também aumenta a alavancagem do fundo no final das contas, porque a gente tem aí hoje 685 milhões de passivo, porém vai entrar mais 130 praticamente. Então joga a alavancagem do fundo mais para cima. Então a alavancagem do fundo era mais alta do que realmente é, do que realmente está colocado aqui para a gente. E as obrigações que pareciam estar super sob controle, super tranquilo, no que tange a principal, 6 milhões esse ano e 13 no ano que vem, passaram para 43 milhões esse ano e 103 no ano que vem. Então já ficou mais puxado o cotista. Então o cotista do nada assim, apenas não foi surpresa para quem via as trimestrais, mas para quem não via, do nada o cotista aí ganhou de presente um passivo gigante para ele pagar. Passivo esse que nunca tinha transitado por dentro do fundo. Sendo que quando esse passivo foi reconhecido, o que aconteceu com a patrimonial do fundo? Aconteceu isso aqui, ó. Tendo em vista a alta probabilidade de atingimento dos earnouts em função da performance operacional no primeiro semestre de 23 do Ribeirão e dos ativos que constituem o portfólio Ancar, o fundo, adotando as melhores práticas contábeis, tá bom. O fundo reconheceu na carteira de fechamento do semestre a integralidade dos complementos de preço estimados dessas transações. Este reconhecimento gerou um impacto de menos 3,7% do patrimonial do fundo. Que bonito. Olha que lindo. E sabe o que é isso, galera? Sabe o que isso aqui vai proporcionar? Adivinha? Eu preciso falar? O que vai proporcionar? Emissão! Olha que delícia, que lindo! Emissão. Porque, né, a gente pega o fundo aí que vinha sendo negociado com o patrimonial, CDRUP, que era não um impacto de 4% praticamente no patrimonial, é um impacto considerável. E aí, a gente pode ver aqui, ó. Cadê? Patrimonial 115 e a cota mercado 118. Se a gente pensar sem esses 4%, onde é que estaria esse patrimonial? Estaria aí algo próximo de R$120. Eu não tenho aqui o relatório do mês passado, mas estaria algo próximo disso. Então, do dia para a noite, no estalar de dedos, criou ágio. Olha que beleza. Lá vem a emissão. Podem anotar, não vai demorar, a emissão vai acontecer. Podem anotar. Sim, já pode deixar no seu caderninho. Já pega aí, se você tem um caderninho de anotação, já pega ele aqui, ó, e faça emissão, VISC. Não demora a sair. Então, assim, a gente vê essa movimentação. Eu confesso para vocês que eu não gostei nada disso, porque era algo que nunca foi colocado, né, não estava colocado na parte de passivo do fundo. A análise de passivo desse fundo era de um jeito, passou a ficar de um jeito muito pior, a situação ficou muito, muito mais apertada. E aí, ele teve que realizar essa venda. Por isso que ele está vendendo esses ativos. Para ontem, né? E se a gente pensar aqui, ó, deixa eu pegar aqui para vocês, ó.
Vou abrir o fato relevante aqui. Vou abrir o fato relevante pra gente ver uma coisa. Mas vocês conseguem ver, né? Então, o fundo vendeu parte do portfólio, do filé, para pagar pelo colchão duro. Ficou muito ruim. Né? O único assim que fez sentido foi a do Ribeirão, porque ele já teria que pagar e tal, e aí, ok. Mas fora isso, ele vendeu o filé para pagar o colchão duro. E aí, se você olhar, ó, 25% do valor vai ser pago no momento da transação. Essa transação deve ocorrer em breve, agora no segundo semestre. Então a gente está falando de 297 milhões, 0,5, 25%. A gente está falando de 74 milhões agora, muito provavelmente nesse semestre. Então já vai endereçar a parte do Ribeirão. Não existe, pelo menos enquanto essa transação estiver de pé, não existe o risco do fundo ficar sem dinheiro para pagar essa parcela. Então a gente vê aí. E 42% em janeiro também é um valor já mais considerável, já é quase 150 milhões, aí, um pouquinho menos que ele vai receber. Então assim, não terá problema no pagamento do earnout. Ele não tem que emitir para ontem, nem nada do gênero para pagar isso, porque as parcelas que ele vai receber vão segurar o rojão. Mas vocês conseguem ver aí o que motivou essa venda, do porquê do fundo ter vendido esses ativos. E cara, não gostei, achei muito ruim isso. Porque você vende o filé para pagar o colchão duro. Não gostei. Não gostei mesmo. Mas fazer o quê? Do nada, um passe de mágica, o passivo do fundo mudou totalmente. Claro, pelo menos o risco não mudou, porque como ele vai receber essas parcelas aí, fica endereçado, não fica nenhum problema. Mas imagina se ele não conseguisse vender, não tivesse jeito de vender. Hoje, beleza, né? A gente tá vendo aí, falando de bolsa, o cenário um pouco aquecido e tal. Quem comprou foi aquele fundo de shopping da Capitânia, então a Capitânia foi lá e mordeu essa parte. Mas imagina, sei lá, cara, se tivesse dado uma merda nesses primeiros 6 meses do ano aí, né? Tivesse tudo ruim, todo mundo com a bundinha na parede, nem querendo comprar ativos e tal, não sei o quê. E aí, de onde que tirar dinheiro pra pagar esse negócio? Então, complicado, né? Para mim, muito complicado isso aí. Sendo que nos relatórios eles não comentavam desse earnout, comentavam nos trimestrais, mas você, a cotista do fundo, comenta aí para mim se você vê a trimestral ou não, e por que não colocar no relatório. Então, sim, para mim, e beleza, galera, isso aí, se a gente pegar, eu li os fatos relevantes antigos para ver se tinha mesmo isso e tal, se foi comunicado, tudo comunicado, mas a grande questão é, como um passe de mágica, tudo aparece, o patrimonial do fundo cai 4%, o passivo do fundo aumenta pra caramba, e fica por isso mesmo, né? E nunca foi provisionado nada, e é o que eu falei, imagina se não tivesse conseguido vender os ativos, como é que ia ficar? Por isso que ele vendeu o filé. Aí entra aquela coisa, por que ele vendeu o filé? Porque não tem que vender, qual que é o mais líquido? É o filé. Então ele vendeu o filé, mesmo que você vai no supermercado, tem lá promoção de picanha, você vai comprar picanha. Você não vai lá, vou comprar uma outra carne aqui. Não, você vai comprar a picanha. Já é na promoção. Então ele fez a promoção e a Capitânia falou, muito obrigado, tô comprando aqui a picanha barata. E aí, pra quem ficou puto, é aquela coisa, você que ficou puto com essa movimentação, simples, cara. O fundo de shoppings da Capitânia já tá negociado. É só você ir lá e digitar. Você vai pro portfólio que tinha sido vendido e tal. Segue o baile. O fundo gerou 78, pagou 85. Ele vem consumindo o acumulado, mas isso não vai ser muito problema, porque essa venda aí vai jogar bastante lucro para dentro do fundo e tal. O patamar de distribuição para o segundo semestre, a priori, é o mesmo, mas agora com essa venda aí deve jogar o patamar mais para cima aí, vamos ver para onde é que vai. E aí é um alinhamento de fatores e tudo mais para a emissão vir. Porque o patrimonial do fundo caiu 4%, o fundo vai começar a entregar lucro, a distribuição vai subir. Vocês já sabem, né? O script do filme. É igual. Igual, sei lá, que aquele filme, gente? Esses filmes de ação aí de Hollywood, que é extremamente. Todo o roteiro é o mesmo, sempre acontece a mesma coisa. Então, a mesma coisa aqui. A gente já sabe, já conhecemos esse roteiro e o que vai acontecer aqui no VISC, né? Emissão em breve. 254 mil cotistas, liquidez muito boa, maior volume e tal. Eu me pergunto, né, qual o sentido do formador de mercado nessa questão. Carteira do fundo, a gente já falou bastante disso aqui, né? Já falamos bastante do passivo e tudo. O portfólio Ankara aí
é o grande passivo do fundo, e esse passivo era maior ainda devido ao earnout, né? Pra vocês verem, essa brincadeira da Ankara aí, pra mim, custou caro pro fundo e complicado. Cronômetro de obrigações, já mostrei para vocês o atualizado aqui, considerando os dois earnout. Não vai ser problema pro fundo realizar esse pagamento, não vai ser dor, ele não vai ter dor de cabeça para realizar o pagamento, até porque vai receber as parcelas. Mas, como eu falei, se não tivesse vendido, iria ficar numa situação bem delicada. O passivo mesmo, o grosso do passivo começa ali em 25. Até lá, cara, vai ser muita emissão, muita coisa vai acontecer e tal. E aí a gente vai acompanhando, vai monitorando isso de longe. Indicadores, olha só, eu puxei os de 2019, né? Ele empatou em relação a 2019, melhorou um pouquinho em relação a 2022, mas está empatado com 2019. E vendas, ligeiramente superior a 2019. Inadimplência sob controle, nada a comentar da inadimplência. Nível de descontos também está bem tranquilo. A taxa de ocupação, para mim, está sendo um ponto de atenção. Menor taxa de ocupação do último ano, aí fica esperto, né? Tá aumentando bem essa vacância desse fundo. Aí alugar das mesmas lojas, venda das mesmas lojas e tudo mais. Praticamente tudo empatado no 0 a 0. NOI por ativo a gente vê aí como que tá, cada um dos ativos, né? Ele tem participação minoritária, um monte de shopping, então é tudo um monte de pedacinho aí da pizza. E os ativos que ele tem, né? Ele vendeu, foi o filé, ele vendeu parte desse carinha aqui. Ele vendeu parte desse carinha aqui. Opa! E ele vendeu parte deste carinha aqui, que é o filé do fundo. E aí ele usou esse dinheiro para comprar, para pagar, né, os prêmios nos ativos da Ancar, que é esse carinha aqui, esse carinha aqui, esse aqui. Tem mais um, são 4. Cadê o outro? E esse carinha aqui. A gente vê esses 4 ativos aqui. Então, basicamente isso. Então, galera, fica aí o vídeo do VISC, com essa questão toda do earnout, que foi uma coisa que surgiu, né? Do nada o patrimonial do fundo cai 4% e tal. E, como eu falei com vocês, né? Eu não gostei agora da venda, entendendo por que foi feita, não gostei. Né? Eu não gostei. Claro, fala assim, mas o que o fundo ia fazer? Meu amigo, sei lá, se vira, né? Aquela coisa. Não tivesse planejado melhor, né? Quando ele fez aquela emissão para comprar o Campinas Shopping, já tinha endereçado nisso. Aí fica aquela coisa, né? Eu fico pensando, vendo essa emissão do Campinas Shopping, o fundo ele precisa de dinheiro, e essa emissão do Campinas Shopping tem pouco tempo, né? Ele fez e tudo, mas por mais que não foi bem sucedido e tal, mas enfim. Ele tem essa necessidade e tudo. Pô, por que não foi endereçado antes? Por que não, né? Claro, a cota não permitia e tal, não sei o que, ok, mas a cota também não permitia. Lá atrás, quando comprou o portfólio da Ankara, a cota também não permitia e foi comprado. Então, assim, criaram um problema para eles mesmos e pelo menos vão conseguir resolver. O fundo não vai ter que se virar, ele não vai ter que emitir as pressas e tal. Isso com essa venda acontecendo, né? Se essa venda melar, aí já é outros 500. Mas fica aí o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostou, se inscreva aí. Se gostou mais ainda, vem ser membro do canal, beleza? Valeu aí, tamo junto, até a próxima, fui!